Ezequiel 37 diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Olha a pergunta que Deus faz a Ezequiel. É claro que tudo é possível a Deus. Para o Senhor não existe impossíveis. E talvez você já tenha pronunciado essa palavra: ó, tudo é possível ao que crê. Mas tudo é possível ao que crê vem acompanhado do quê? Da fé, do crer. Porque uma coisa é a pessoa falar, né? Outra coisa totalmente diferente é ela crer. E você crê na cura de uma doença, de uma enfermidade que naturalmente tem sido curado pelos medicamentos, e às vezes a pessoa sem tomar medicamento ela é curada, é uma coisa. Olha, eu não tomei medicamento e eu fui curado, não precisou do medicamento. Outra coisa é quando não há medicamento capaz de curar aquela enfermidade. Aí eu te pergunto, igreja, na visão de Deus, isso influencia em alguma coisa para Ele? Para Deus. Olha, tem medicamento para essa enfermidade. Ah, tá bom, mas eu não vou precisar, eu vou ser curado sem a medicação. Ah, olha, essa enfermidade não tem medicamento para ela, não tem cura. E agora estou perdido. Qual a diferença? Já parou para pensar sobre isso? Ah, não, mas esse aqui tem, esse aqui não tem. Mas tem situações que a pessoa não precisou do medicamento. Qual é a diferença para Deus? Se existe alguma condição humana ou não, para Ele fazer o impossível acontecer, igreja? Tudo é possível para Ele, mas será que isso está dentro do nosso coração também? Porque uma coisa é eu ler a Bíblia, olha, está escrito. Outra coisa é eu trazer para mim, né? Outra coisa é eu viver isso. Então, quando Deus falou para Ezequiel: olha, podem esses ossos reviver? Ele respondeu, né? Responde: Senhor Deus, tu o sabes. É claro que Deus sabia, mas Ele queria que essa resposta, ou essa certeza, estivesse dentro do coração de Ezequiel. A certeza não tem que estar do lado de fora, igreja. Não tem que estar somente na palavra. Ela tem que estar dentro de nós. Ah, vou esperar alguém falar que vai dar certo para dar certo. Não, eu tenho que crer que vai dar certo, né? Eu não posso ficar esperando a palavra vir de fora. Não, a palavra ela tem que estar dentro de mim para que as coisas venham dar certo. A pergunta foi direta para Ezequiel: acaso poderão reviver esses ossos? E ele falou: o Senhor sabe. É claro que Deus sabe. Deus sabe de tudo, igreja. Aliás, não tem nada que não possa fazer. Tudo Ele pode fazer, mas Ele quer que nós venhamos crer também. Certa vez
ele foi buscar um fruto numa árvore, ou foi ver se tinha frutos nessa árvore, né? E quando ele chegou na árvore, ele olhou e não tinha frutos. E aí Jesus falou: olha, nunca mais alguém coma fruto de ti, dessa árvore. E aí foram no caminho, e quando voltou, os discípulos perceberam que a árvore havia secado. Eles ficaram admirados por conta do poder da palavra de Jesus. Olha lá, você viu, a árvore secou, aquela que Jesus amaldiçoou. Assim que eles falaram, secou. Olha o poder da palavra. E aí Jesus falou: olha, vocês têm que ter fé em Deus. Jesus estava falando: olha, isso aí não é nada perto daquilo que Deus pode fazer na vida daqueles que crêem no poder dele. E às vezes a gente não recebe, não é porque não pede, mas quando a palavra diz que a gente pede mal, é porque pede e não acredita. Eu pedi para Deus, mas será que Ele vai fazer? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Pediu mal, porque pediu sem fé, igreja. Que adianta eu fazer uma oração sem fé? Que adianta eu pedir sem fé? Que adianta eu ler uma palavra e não acreditar nessa palavra? Não vai resolver. Eu tenho que crer. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Ou seja, para Deus tudo é possível, mas para o ser humano só é possível aquele que crê. E é por isso que você vê a diferença na vida das pessoas. Tem muitos que dizem: ah, mas eu creio. Só Jesus sabe se realmente ela crê. Só Jesus sabe, igreja. Porque a fé, ela pode ser forte por um lado, em outra situação, não é que a fé se torna fraca, é porque a gente não age a força da fé que deveria agir. Por exemplo, Gideão era um homem de fé. Os inimigos vinham, destruíam tudo, ele ia lá e plantava de novo. Os inimigos vinham, levava tudo, ele ia lá e plantava de novo. E o anjo observando. Teve uma vez que o anjo falou: ô Gideão, Deus é contigo, hein? Vai nessa tua força. A força representa o que? A fé. Vai nessa tua fé, enfrenta os inimigos. Você tem fé para enfrentar os inimigos, só que você está usando a sua fé somente na plantação. Se você usar essa fé contra os adversários que têm causado dano na sua vida, você vai vencer. Deus é contigo. Percebe, igreja? Que a nossa fé muitas vezes é concentrada para resolver certo tipo de problema, mas em outras situações a gente parece que tem medo, a gente recua. Por quê? Porque falaram que é impossível, falaram que não tem jeito. Quer dizer que se houver um medicamento que cura, a minha fé é uma, mas se não houver um medicamento, a minha fé é outra. Muitas vezes a gente baseia a nossa vida, a nossa fé, naquilo que o mundo produz, naquilo que o mundo apresenta. E se a gente baseia a nossa fé naquilo que é externo e que o mundo produz, a nossa fé se torna muito vulnerável e a gente não alcança nem mesmo metade daquilo que Deus quer que nós venhamos alcançar. Quem está entendendo, igreja? Ele foi bem claro quando ele fez a pergunta, e Ezequiel falou: olha, tu o sabes. E aí disse o Senhor, né? Profetiza a estes ossos e dize-lhes, as ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis.
e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que Deus falou para Ezequiel. Olha, então profetiza aí, usa essa fé, coloca para fora aquilo que você crê. Se realmente tem dentro de você a fé, profetiza que vai acontecer. Deus poderia falar, então, ó, observa o que eu faço. Ele poderia falar isso, porque Deus não precisa do homem para fazer milagres. Mas Deus não queria apenas fazer um milagre, Ele queria fazer um milagre através da fé de quem? De Ezequiel. Através da sua fé, igreja. Deus não precisa da sua fé, da minha, para fazer milagres, mas Ele quer fazer um milagre através da nossa fé, da nossa profecia, porque quando a gente profetiza, significa que nós também cremos, né? Significa que a fé está junto com aquela palavra. Então Deus falou, olha, profetiza aí, manda os ossos se juntarem, manda criar pele sobre os ossos, manda criar tendões, olha, fala aí, profetiza, fala assim, diz o Senhor, pode usar o meu nome. É claro que sem o nome dele o milagre não acontece, mas ele está falando, o meu nome é poderoso, o meu nome é forte. Se você usar o meu nome, você vai ver acontecer coisas extraordinárias através da sua vida. O problema é que as pessoas se esquecem disso, igreja. Se esquecem e acabam sendo dominadas pelo ambiente do mundo. O mundo é incrédulo. O mundo não quer que você creia. O mundo não quer que você vença. Mas nós precisamos crer para vencer. Amém, igreja? E ele falou, profetiza aí. Em outras palavras, faz um teste. Usa a sua fé e o meu nome para você ver o que acontece. E ele profetizou. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso. Nunca tinha acontecido isso. Mas por que não tinha acontecido antes? Porque a fé não tinha chegado a esse ponto. E ele profetizou com fé. Ele fez um teste, e aí de repente o reboliço começou a acontecer naquele cemitério. Os ossos começaram a se juntar. Ele ficou observando, admirado. Olha aí o que está acontecendo. Eu profetizei. Porque quando acontece um milagre através da sua vida, eu acredito que você se admira. Olha, eu profetizei, eu orei, Deus abençoou, aconteceu isso. Fortalece a nossa fé, não fortalece, igreja? Olha, aconteceu, Deus abençoou, eu tenho que fazer mais isso, olha, eu tenho que usar mais a minha fé. E ele começou a se admirar, né? Ficou entusiasmado e começou a profetizar mais ainda. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia ainda o espírito, né? Ou seja, talvez naquele momento ele tem osso, tem carne, tem pele, tem tendões, mas não tem vida. Ou seja, novamente a fé chegou no limite imposto por quem? Pelo próprio homem. Ele estava muito bem, igreja. Às vezes você e eu, nós estamos muito bem ali, caminhando, prosseguindo na fé. De repente,
a gente começa a parar a nossa visão naquilo que nos falta. Ah, mas está faltando isso. Olha, eu cheguei até aqui, graças a Deus, mas está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando o essencial, estou passando por isso, por aquilo, e aí a pessoa começa a se enfraquecer novamente na fé. Lembra de Pedro quando estava em alto mar e a tempestade queria virar o barco? Jesus foi ter com eles, e a Bíblia diz que Pedro falou: olha, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ter contigo. E ele falou: venha, Pedro, quero ver se você tem fé mesmo para andar sobre as águas, né? E Pedro foi, andou sobre as águas, estava muito bem, igreja, todo mundo olhando, olha lá, Pedro andando sobre as águas, nossa, que fé, né? Que homem de fé. Aí eu queria ter a fé de Pedro, hein? Rapaz, olha que coisa maravilhosa. De repente, ele olhou para a força do vento, ou seja, ele chegou num ponto da caminhada em que o vento soprou um pouquinho mais forte. Isso acontece também na nossa vida, igreja. Em algum momento na caminhada, o vento vai soprar um pouco mais forte, e aí ele começou a ter medo, e ele começou também a naufragar, a submergir, a afundar, e começou a gritar: socorro, Senhor! E o Senhor estava do lado dele: calma, Pedro, homem de pequena fé. Olha aí, ó. É claro que a fé se tornou pequena naquele momento que ele começou a afundar, porque uma pessoa que anda sobre as águas, ela está com a fé muito alta. Depois de Pedro, quem mais andou sobre as águas? Só Jesus, igreja. Pedro chegou num nível de fé extraordinário. Ele andou sobre as águas. Você sabe que quando a gente é criança, a gente tem cada tipo de sonho, né? A gente acha que a gente pode voar, que a gente pode correr mais do que um carro. Quando eu era criança, eu olhava o mar assim, eu achava que eu, dando um pique assim, eu poderia dar uma volta no mar. Na primeira colocada de pé na água, eu capotava. Ou seja, Pedro andou sobre as águas. Olha que coisa extraordinária, quem mais fez isso? Só que Jesus, que quando chegou perto dele, falou: homem de pequena fé. Ou seja, ele teve uma fé tão grande, mas deu ouvidos ou começou a observar a força do vento, e a fé dele foi lá para baixo novamente. Às vezes a gente tem uma fé que nos surpreende. Olha, nem eu sabia que tinha uma fé dessa, e as coisas acontecem naturalmente e você se admira. Mas de repente você também começa a dar muita atenção para os problemas, e a fé começa a ir lá para baixo. Ou seja, a nossa fé tem que andar em alta. Quando a sua fé começar a enfraquecer, começa a profetizar na sua vida mesmo: vai dar certo, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou conseguir. Olha, eu vou sair dessa, Deus é comigo, eu creio na minha vitória, eu vou contar o meu testemunho. Profetiza para você mesmo, igreja, e você vai ver que sua fé vai aumentar. Amém, igreja? Adiante isso aqui, ó. Não havia ainda o Espírito, né? Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó Espírito, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O Senhor falou para ele: continue profetizando.
Porque ele chegou num ponto que ele achava que era o limite. Não, cheguei até aqui, olha, eu nem sabia que eu poderia chegar até aqui, mas agora está faltando um espírito. Agora daqui não tem como fazer mais nada. Aí Deus falou, continua profetizando, e você vai ver o que vai acontecer. E ele profetizou. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Que cena maravilhosa, né, igreja? Para alguém que estava ali com um problema, cabisbaixo, achando que não ia resolver, de repente Deus lhe dá um ensinamento como esse. Como que ele saiu dali daquela situação? Como que a fé dele saiu daquele ambiente, hein? Depois que ele olhou e ele viu uma multidão, um exército, inúmeras pessoas ali, ó, diante dele, e que Deus havia feito um milagre através da palavra dele, ou seja, testemunhos. Olha o que Deus fez através da minha vida, que coisa extraordinária. Olha quantos testemunhos, quantas vidas, olha onde eu cheguei, que nível de fé é esse? Você e eu não imaginamos, a gente não consegue refletir sobre a grandeza do poder da fé na vida de alguém, sabe, igreja? Mas Jesus, ele dá um exemplo bem objetivo quando ele fala, olha, se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte para ele mover de lugar, e ele vai mover. Você já viu um grão de mostarda? Você já viu um grão de areia? Não aquela mais fininha, não, areia mesmo, normal. É do tamanho daquele grãozinho ali. Um grão de areia é do tamanho de um grão de mostarda. E Deus, ele falou, olha, se a gente apresentar uma fé do tamanho desse grão, a gente vai profetizar, vai dar ordens, né? Para que o monte venha mudar de lugar, e o monte vai mudar de lugar. Que coisa, né? Ah, pastor, eu queria tanto essa fé do tamanho de um grão. Mas você pode chegar além disso, sabe, igreja? A sua fé pode ultrapassar limites que você nem imagina. E às vezes a gente trabalha tantas coisas na nossa vida e não trabalha a fé, não desenvolve a fé. A fé, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser desenvolvida. Ah, pastor, mas eu profetizo na vida das pessoas, elas não creem. Profetiza na sua vida, igreja. Profetiza na sua vida, né? Faça uso da sua fé. Você vai ver que Deus vai realizar coisas extraordinárias. Às vezes a gente fala, ah, mas fulano não tem fé. E você tem fé para receber a sua vitória? Porque às vezes a gente tem fé para profetizar na vida dos outros, porque é mais fácil, a gente entrega para ele, se vira lá. Se tiver fé, ele recebe, se não, o problema é deles. Mas e na nossa vida? Né? A gente tem que fazer uso também daquilo que vai produzir testemunho na nossa vida. Amém, igreja? E aí ele ficou admirado ali. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Deus estava falando, ó, assim como eu fiz aqui através de você, eu vou fazer também na casa de Israel. Você viu que para muitos é algo impossível, mas para você que agora crê, não será mais impossível. O que Jesus precisa fazer para a gente crer, né, igreja?
O que Jesus precisa fazer, e mesmo a gente vendo todos os dias aqui, ó, ao vivo, para que nós venhamos também tomar posse na nossa vida. Olha quantos milagres, gente. Eu creio, eu também vou tomar posse, eu também vou receber o meu. Amém, igreja? O que mais Jesus tem feito em nosso meio é milagres. O que mais Jesus tem feito é abençoar pessoas. Se você crer também, você vai receber a sua vitória, a sua bênção, o seu milagre. Amém, igreja? Você vai profetizar na sua vida, no seu campo. A responsabilidade é sua. Olha, eu vou profetizar a partir de hoje, o meu campo vai produzir. A partir de hoje eu vou ter muita saúde. A partir de hoje eu vou realizar sonhos. Deus é comigo, Ele vai fazer na minha vida. E Deus falou, olha, assim como foi feito nesses ossos, né? Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. A pior coisa é a pessoa viver sem esperança, não é, igreja? Ela perdeu a esperança. E aí Deus ouviu, olha, o povo está falando que eles estão com os ossos secos, perderam a esperança, mas eu vou fazer o que você viu eu fazer aqui nesse cemitério, na vida deles. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, vós tereis vida novamente. Tem muita gente aí que fala, eu não tenho mais vida, eu estou aqui na terra fazendo hora extra, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais esperança, a minha vida é sofrimento, a minha vida é uma vida de angústia, é uma vida de dependências. Igreja, se você renovar sua esperança com essa palavra, Deus vai trazer de volta tudo aquilo que você sonhou. Deus vai realizar na sua vida aquilo que estava morto. Olha, eu nem acreditava mais, e Deus foi lá e realizou. Esse é o nosso Deus. Amém, igreja? Às vezes a gente acha que o tempo já passou. Não, já era. O tempo já foi. Teve uma mulher chamada Sara, que ela também pensava que o tempo já tinha passado. 90 anos, né? E gerou uma criança. Você sabe que aos olhos da ciência é impossível uma pessoa de 90 anos gerar uma criança. Não, já foi o tempo. Não, agora já era. A idade chegou. E de repente Sara estava com Isaac, né? Nas mãos. Ou seja, 90 anos. Para muitos era impossível, já tinha passado o tempo. Mas para Deus não. Deus falou, chamou Abraão, Abraão, eu vou realizar aquela promessa na sua vida. Você vai completar 100 anos, né, Abraão? Então está na hora de eu realizar. Mas 100 anos? Sara já vai fazer 90, Senhor. Não, essa é a hora. A hora de Deus é diferente da hora do homem. O tempo de Deus é diferente. Amém, igreja? Então, permita que o Senhor venha renovar a sua esperança hoje. Continue acreditando, igreja, porque tudo é possível ao que crê. Para a gente encerrar, diz assim, ó: e vos farei sair dela, ó povo meu, vos trareis a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Está vendo aqui?
e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ou seja, será que Deus não é capaz de trazer à vida aquele que tinha esperança e que estava morto, ou seja, que já não tinha mais esperança de vida? Deus pode fazer tudo, igreja, mas Ele precisa encontrar fé no nosso coração. Se Ele encontrar a fé do tamanho de um grão de mostarda, a sua vida vai ser uma referência nessa cidade, de grandes testemunhos. Mas eu creio que Ele vai encontrar muito